Olá, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais uma edição do Atitude FM. Este sábado a Rádio Vizela está a transmitir em direto desde Melgaço, juntando-se a cerca de meia centena de jovens vizelenses que estão a participar na iniciativa Capacitação Vizela 2012. Nunca é demais lembrar que o Atitude FM é um fórum feito de e para jovens e que é organizado pela Rádio Vizela e a Fundação Jorge Antunes e contando sempre com o apoio do Espaço Jovem de Vizela. Por isso, convido desde já a permanecer na nossa companhia até à 1 da tarde, porque hoje, em Melgaço, na fronteira deste nosso país que se chama Portugal, vamos lançar para o debate o tema Vizela na Europa. Para isso, contamos com a participação nesta mesa redonda de Filipe Costa, José João Ferreira, também Miguel Vilaça e João Madureira. Desde já agradeço aos quatro por terem abraçado este desafio e é momento de começarmos este debate. Começo exatamente por ti, Filipe. Consideras que existe entre os mais jovens o sentimento de pertença a este continente que se chama Europa? Antes de mais, boa tarde a todos os ouvintes e agradecer a disponibilidade do programa para ter vindo a Melgaço e de certa forma participar também nesta dinâmica, porque este programa de rádio acaba por fazer parte da programação. Em relação à pergunta, eu penso que existe um sentido de pertença dos jovens à Europa, mais do que existia há uns anos atrás. Claro que varia de jovem para jovem, de grupo para grupo, mas a sensação que eu tenho é que os jovens já olham para a Europa como algo que reconhecem, que é seu, já se sentem mais cidadãos europeus. Não na medida do desejável, mas acho que às vezes, sem se aperceberem, já têm um certo tipo de atitudes que reconhecem, por exemplo, o facto de nem pararem para pensar quando atravessam a fronteira, etc. Inconscientemente estão a usufruir do território e sentem-se europeus, mesmo sem o saberem. Por isso eu acho que sim, que já existe. E tu, José João, além de português, também te sentes europeu? Sim, boa tarde, antes de tudo. Somos europeus, estamos numa comunidade europeia e temos que, obrigatoriamente, fazer parte dessa União Europeia e aproveitar muitos incentivos e programas que a própria União Europeia dá aos jovens e aos menos jovens, adultos e outras pessoas, e aproveitar todas essas sinergias e fazer algo construtivo e aproveitar da melhor forma, quer em termos culturais, de diversão, de passeio até, de lazer, e dinamizar todas estas oportunidades que temos e fazer o pessoal contente e aproveitar estas coisas todas. Já alguma vez ponderaste iniciar um novo ciclo da tua vida fora de Portugal, pela Europa fora? Sim, são sempre hipóteses que uma pessoa nunca pode fechar a porta se aparecerem oportunidades que sejam boas a todos os níveis, não é? Quer em termos financeiros, que é sempre muito importante, e depois conciliar gostos e disponibilidades, depois questões familiares e tudo, são sempre oportunidades que podem ser tidas em conta, principalmente que as comunicações hoje em dia estão muito evoluídas, mesmo em termos de transportes. Fazer hoje uma viagem para qualquer país da Europa é extremamente simples e, se for até programado com antecedência, são baratas através dos low costs, e são oportunidades que uma pessoa tem que ver com bons olhos. Certamente uma coisa, portanto, será viajar para a Europa, portanto, em férias, mas outra coisa será pensar nos restantes países europeus como destinos de oportunidade, em termos de emprego, para constituirmos a nossa própria família. Exato, é mesmo isso, ok, se hoje em dia vemos que o mercado está difícil e que pode ver alguma oportunidade num país estrangeiro e até, quem sabe, constituir família ou levar até a família nesses projetos, nessas aventuras. Acho que são experiências que só temos a ganhar e que muitas vezes, e por vários comentários de pessoas que têm essas experiências no estrangeiro, começam a dar muito mais valor a Vizela, por exemplo, ou a Portugal, porque vão para sítios em que não veem as regalias, que às vezes uma pessoa não tem a noção das regalias e das coisas boas que uma pessoa tem na terra, e vai lá para fora e depois dá muito valor ao que temos cá.
Portanto, a Europa, principalmente para viajar ou conhecer. Para mim, para já, será essa, pelo menos espero conseguir cá em Portugal. O Miguel foi nosso entrevistado na primeira edição do Atitude FM. Nessa altura deixou bem vincada a sua vontade em permanecer em Vizela, pelo menos tentando procurar as suas primeiras oportunidades de emprego. No entanto, nesta altura, a Europa está no teu horizonte? Muito boa tarde. Bem, nesta altura não está, é mesmo só em último recurso é que eu pensava em emigrar para fora, caso aqui não conseguisse fazer a minha vida. Eu gosto da cidade, gosto de Vizela, acho que é um sítio muito pacato para se criar família, para seguir com a vida. Mas ainda bem que Vizela está na Europa, porque a Europa é isso mesmo, dá-nos a oportunidade para, se nós não conseguir na nossa terra crescer e formar família, dá-nos a oportunidade e temos as portas abertas, as barreiras foram quebradas para nós viver noutros sítios, noutros países da Europa, e isso é bom, mas na minha opinião, o meu último recurso era que saía da minha terra, saía de Portugal para ir para emigrar. João, sentes-te europeu? Sim, sinto. É um sentimento que te acompanha no teu cotidiano? Curiosamente nasci no dia em que Portugal entrou na União Europeia, 1 de janeiro de 1986, mas não me sinto nem mais nem menos europeu por causa disso. Mas sim, creio que hoje em dia eu e os jovens em geral não devem ter medo de arriscar. Acho que devemos arriscar. Somos jovens, não temos nada a perder. Mas sempre com o sentimento de pertença que falou na parte inicial, a primeira pergunta, o sentimento de pertença. Devemos manter sempre em nós a terra que nos viu nascer, a terra que nos ensinou grande parte daquilo que sabemos, a terra que nos criou. E por que não ir lá fora, aproveitar a Europa, todas as regalias que temos em termos de movimentação, de facilidade de viajar, a moeda única, aproveitar todas essas valências que são a nosso favor. E com elas aprender, ganhar alguma experiência, ter o know-how que é preciso para um dia, se estiver nos nossos planos, e uns com certeza que terão planos diferentes de outros, mas sempre com toda a experiência que podemos ter, que podemos absorver de uma experiência internacional, aplicá-la na nossa cidade para que seja possível melhorá-la dia após dia. Sei que já tiveste uma experiência recente noutro país de Europa, da qual falaremos mais à frente. Filipe, será que somos educados para ficar presos no nosso país, debaixo das asas dos nossos pais? De certa forma, sim, é cultural, principalmente no Minho. Nós, geralmente, os pais que eu estou em minha casa compram um terreno ao lado que é para os filhos. É uma coisa muito do norte, muito minhota e também muito portuguesa, esta ligação à terra, às raízes, etc. Às vezes vimos com certa dificuldade a possibilidade de nos mudarmos e termos uma experiência lá fora. Eu acho que, como isto é um programa jovem, estamos a falar também no universo juvenil, nós estamos numa idade em que as nossas decisões não têm que ser definitivas, podem ser a título de experiência. E se um dia tivermos que fazer essa experiência, a idade é esta. Mas é verdade que antes de se dar esse passo parece algo difícil e que nos vai desenraizar, mas pode-se muito bem conciliar as duas coisas, que é manter uma ligação à família, às pessoas, às nossas tradições, ao meio, e ao mesmo tempo olhar para a Europa como um espaço onde podemos pensar na nossa vida. Eu vejo dessa maneira, ainda por cima com as novas tecnologias. Eu acho incrível a facilidade com que nós podemos adicionar um amigo de qualquer país da Europa e ter uma rede de contactos que ultrapassa completamente as fronteiras, e ao mesmo tempo estarmos aqui na nossa Vizela, num vale. Os tempos estão a mudar, as fronteiras também são mentais e culturais. Eu acho que isso começa a desaparecer, mas culturalmente estamos muito ligados à nossa terra, às raízes. Notaste isso quando tiveste a oportunidade de contactar com outros jovens europeus e outras nacionalidades, essa diferença cultural? Notei. Eu pensei que a diferença fosse maior. Eu reparei que cada país tem a sua especificidade e isso nota-se. São culturas, a cultura espanhola é diferente da francesa e alemã, etc. Mas depois existe algo que eu acho que é maior do que a diferença, que é o que temos em comum. É muito interessante verificar como é que jovens da mesma idade, quase toda a Europa, têm as mesmas referências. Todos utilizam o Facebook, ouvem quase todos a mesma música,
todos vão ao McDonald's, todos têm aquelas perspectivas de vida, ter família, ter um carro, etc., em termos de qualidade de vida. E quando damos por nós não nos sentimos estranhos. Há uma coisa que é muito nossa, mas depois há algo que é europeu. Todos partilhamos uma série de características e só reparamos nisso quando nos confrontamos com o outro. Ou seja, também não há uma perca de raízes tão grande quanto isso. Há uma mutação, há uma forma diferente de olhar para as coisas. Enquanto que nos países da Europa do Norte os homens e as mulheres saem de casa dos pais muito cedo, pouco depois dos 20 anos, e tendem a viver sozinhos, na Europa do Sul, onde se encontra Portugal, a estadia em casa dos pais tende a prolongar-se até quase aos 30 anos de idade. José João, alguma apatia, receio de sair desta bolha de conforto? É mesmo a bolha de conforto, o círculo. Há várias formas. O João está a dizer que não terá a oportunidade de explicar mais à frente. Há várias formas de se ver isso, e depois vai de cada pessoa ter essa vontade de risco e de assumir uma aventura fora da zona de conforto. O certo é que, por questões económicas, uma pessoa é fácil retornar quer à casa dos pais, quer à casa de familiares, porque são sempre a nossa linha de, ok, podemos avançar, podemos depois ver da perspectiva, podemos avançar, podemos tentar, e sabendo que temos sempre uns familiares para apoiar, ou estar na casa dos familiares à espera que algo aconteça, e é um bocado essa linha, ou estamos proativos ou à espera que alguma coisa aconteça, e se calhar são essa energia, essa dinâmica que todos lutamos. Acho que todos os jovens querem lutar, querem sair de casa, querem ter a sua casa, e vai da força de cada um. Porquê que muitas vezes não saem? Acho que há várias. O fator emprego, o fator financeiro, acho que deve ser o mais importante, e depois há vários constrangimentos em termos nacionais, quer a questão do alojamento, a renda de uma casa, seja a falta de apoio à habitação, a precariedade no mercado de trabalho. Por exemplo, por exemplo, há questões que em cidades universitárias que se vê muito, que é jovens a partilhar casas, quartos e tudo, e que isso acontece em espírito académico, em espírito universitário, porque acaba a universidade e há poucos aglomerados de ver-se essa disponibilidade de compartilhar quartos enquanto estudantes, não se vê isso depois enquanto trabalhadores, e se calhar se houvesse esse espírito de partilhar quartos enquanto trabalhador, se calhar as coisas poderiam ser mais fáceis. Isso acontece no estrangeiro, portanto, sim, em exato. outros países da Europa. Aqui acontece apenas normalmente com o nosso cônjuge, ou seja, quando partilhamos com o nosso Queremos pai. alguma coisa definitiva, às vezes, e se calhar até, e vê-se muitas vezes, partem logo para um empréstimo, para a compra de uma casa, por exemplo, e se bem que agora começa a mudar outra vez para o aluguer e fazer um passo cada vez, mas são sempre... João, penso que tocaste numa questão importante, porque o próprio crédito à habitação nos poderá prender ao nosso país e nos deixar conhecer o resto da Europa. Exatamente. Corta logo ali uma grande fatia do orçamento familiar, não é? Da família, do próprio pessoal. É um ciclo financeiro que assumes com o teu próprio país. Exatamente, e depois limita-nos, ok, construímos uma casa, construímos o nosso forte, não é? E depois passamos lá largos anos a vivê-lo, enquanto poderíamos, por exemplo, ter um lugar e, ao final de 2 meses, vamos para outro sítio, outro país, e aproveitar e ter uma vida recheada de sítios. Vou já passar para o João, porque abanava há pouco com a cabeça, não é? Os nossos ouvintes que nos estão a ouvir do outro lado vão ter a oportunidade de o ver, como toda a plateia que está aqui hoje presente, a qual agradeço pelo esforço, sei que se deitaram tarde ontem à noite. Mas dizia o João que não, ou seja, que não é devido a esta bolha de conforto que os jovens se mantêm em suas casas. Não, o Zé João depois acabou por ir ao encontro daquilo que para mim é a principal razão dos jovens ficarem em casa dos pais até mais tarde. Portanto, obviamente que estando na bolha de conforto se sentem mais confortáveis, como é óbvio. Há a questão dos afetos, temos afeto por aquela pessoa, temos às vezes alguma dificuldade em deixar os pais, queremos acompanhar a vida deles, queremos estar presentes o mais possível.
Mas, acima de tudo, e como é exemplo, como é feito nos países nórdicos, como disse que as estatísticas dos países nórdicos, eles saem de casa muito mais cedo que aquilo que os países do Sul, mais latinos, mas eu acho que a grande razão que nos leva a ficar até mais tarde, até o mais tarde possível em casa dos pais, é mesmo uma opção, acima de tudo, económica. Uma opção económica na medida em que eu acredito que num país que consiga ter uma taxa de desemprego da classe jovem o mais baixa possível, cria as condições necessárias e os jovens aí agarram a oportunidade e arriscam e vão trabalhar para a cidade, vão viver para a cidade onde trabalham, vão se emancipar mais rápido. Tem é que ser criadas essas condições, tem que haver emprego, porque hoje em dia um jovem, por muito que queira sair de casa, há a questão de tem que pagar uma renda, não se quer agarrar ao crédito bancário, porque hoje em dia no mercado de trabalho os licenciados, não licenciados, hoje trabalham aqui, amanhã trabalham ali, tudo acontece muito rápido, não como antigamente. Por isso acredito que, havendo emprego, há mais condições para pagar uma renda, para pagar as contas, para termos mais privacidade. Toda a gente gostava de ter mais privacidade, para levar a namorada à casa, os amigos, uma jantarada. Acho que havendo condições, havendo emprego, havendo condições económicas, podemos mudar essas estatísticas. Eu até acrescentava o que o João disse, não é uma opção ficar em casa dos pais, é quase uma obrigação. Em Espanha, aqui ao lado, 1 em cada 2 jovens está desempregado. Em Portugal, 1 em cada 4. Todos esses jovens não têm a mínima hipótese de sair de casa dos pais. Ou vão morar para a rua, ou ficam em casa dos pais. É difícil procurar uma nova oportunidade na Europa? Há pouco o João estava a falar sobre as questões do mercado de arrendamento, etc. Portugal é dos países que tem um mercado de arrendamento menos desenvolvido. Eu, da pouca experiência que tive lá fora, percebi que existe uma cultura de mobilidade maior, mesmo dentro dos países. O mercado de arrendamento está mais desenvolvido, as pessoas não estão tanto presas ao seu património, aos seus imóveis, porque sabem que as oportunidades de trabalho podem surgir de um momento para outro em sítios diferentes, mesmo por causa de uma liberdade interior, de saberem que podem estar a viajar. E o nosso mercado de arrendamento praticamente não existe. Então, um jovem que chega aos 25 anos, compra uma casa, praticamente hipoteca os próximos 25 anos numa cidade, num determinado sítio muito específico. E eu acho que é um constrangimento físico enorme que vai hipotecar depois todas as outras questões de mobilidade. É fácil, eu acho que para um jovem português procurar em alguma cidade europeia uma casa para partilhar alugada consegue ser uma solução mais viável do que às vezes procurar casa em Vizela ou no Porto ou em Guimarães. Miguel, porque hoje a ideia de arranjar um emprego para toda a vida à porta de casa já não estará no horizonte da maioria dos portugueses e dos vizelenses. Exatamente, eu também concordo com isso nós jovens só não saímos de casa mais cedo porque não temos oportunidade para, eu dou muito valor à liberdade e à nossa privacidade, e como levar namorado, levar amigos, fazer as nossas estrelas em casa é uma coisa que nós gostávamos de fazer e só temos a oportunidade disso quando, pronto, em cidades académicas, quando vamos para fora, estar para fora e vir aos fins de semana, porque senão os pais... Mas eu também acredito que há aquela inércia que é muito aqui, muito cultural. Nós damos-nos ao conforto de casa. Eu acho que parte um bocadinho por aí. Talvez a bolha de conforto que falávamos há bocado. Exatamente. Eu acho que também é um peso que não pode... Ok, os jovens têm emprego, sem emprego é difícil sair de casa assim, mas também há quem tem e não sai. É mesmo assim. E aquilo que eu li, não sei se estou correto ou não, de Portugal e Itália. A cultura deles é morar com avós, pais e filhos, tudo na mesma casa. E eu não sei como é que está o desemprego lá, mas sempre foi assim. Nós somos, aqui no Minho, somos muito ligados à família e isso de não ter trabalho não ajuda mais a ficarmos em casa. E também, depois, como comprar uma casa e para depois ficarmos lá e aquela oportunidade que tínhamos para se quiséssemos fazer a nossa vida lá fora, ficou completamente... Estamos a criar as barreiras que os outros já conseguiram que acabassem, desbloqueassem as barreiras. José João, eu sei que estás nesta altura a lutar para conquistar o teu lugar no mercado de trabalho. Também sentes fazer parte desta geração da mobilidade profissional? Sim.
A mobilidade, acho que, e esta questão cultural, acho que... Dás atenção a anúncios fora de Portugal? Sim. Pelo menos tento estar a ver, mesmo em questões de preço e vida económica de cada cidade, vou vendo, não com aqueles olhos de querer agarrar, porque começo a ver a perspectiva de criar o meu próprio negócio, de se querer avançar. Ok, se o mercado me dá respostas, vamos tentar encontrar soluções para conseguir marcar uma posição no mercado. Mas o que é certo é que também, para nós entrar na via legal, no mercado, a constituição da empresa, a pagar um IVA de 23% no caso de serviços, nós começamos a ver, e hoje constituir uma empresa, já não me lembro do custo exato, mas anda nos 350, 400 euros, ou seja, logo à cabeça temos que investir assim esse montante, e depois, se criarmos um espaço, temos que uma série de regras nesse estabelecimento que tem que ter, sei lá, extintores. Nem poderemos pensar em procurar noutro país onde a carga fiscal seja menor, se pois, há sempre essas questões, e agora falou-se na questão de ir para a Holanda, essa problemática toda, mas eu também não partilho isso. Acho que devemos ter condições de conseguir cá implementar e dar o nosso contributo também à economia, e também dinamizar Vizela e outros locais, e esta juventude acho que está aí virada, e queremos fazer algo, construir algo sólido e começar a perceber-nos, em vez de olhar também a questão de olhar só para o nosso umbigo, é a questão de olharmos só assim para o vizinho e vermos assim, ok, Vizela, o que é que vamos fazer, o que é que vamos mexer aqui com estas coisas. João, esta mobilidade profissional, a oportunidade e a necessidade de procurarmos outros horizontes, outros mercados, poderá depois ajudar-nos no nosso desenvolvimento pessoal? Sem dúvida. Por exemplo, eu posso falar da minha experiência enquanto estudante. Eu já fiz 2 tipos de estágios, um enquanto estudante e o outro já depois de licenciado. Enquanto estudante e enquanto licenciado são experiências que se complementam uma à outra, digamos assim. Enquanto estudante universitário é uma experiência, acaba por ser uma experiência de vida, uma mini experiência de vida, porque somos inseridos numa realidade completamente diferente daquela a que estávamos habituados, vamos beber de conhecimento de determinado país em que estivermos, e vamos, de certa forma, alargar os nossos horizontes e torná-los mais amplos. É óbvio que, chegando ao nosso país, que pode não estar tão desenvolvido como outros países, ou até, em certos casos, dependendo do país em que visitarmos, o nosso país até está mais desenvolvido, mas creio que é sempre positivo. Se não for mais, é pela vivência, pela experiência única que temos de crescer, quer a nível intelectual, porque temos contacto diferente com diferentes tipos de ensinos, diferentes tipos de matérias, mas acima de tudo a nível pessoal. Creio que é de grande enriquecimento fazer qualquer tipo de estágios no exterior. Vamos agora falar de um programa que se chama Juventude em Ação, cuja utilidade poderá ser de importância por todos aqueles que estão cá hoje. O Filipe já participou no eixo do Serviço de Voluntariado Europeu e poderá agora partilhar a tua experiência. Estiveste em Frontignan, uma cidade francesa, portanto do sul daquele país, uma cidade que está geminada com o município de Vizela. Como é que foi a tua experiência? A minha experiência foi muito positiva. Foi então o Serviço de Voluntariado Europeu durante 3 meses, que é o Serviço de Voluntariado Europeu, é um dos programas do projeto Juventude em Ação. E o projeto Juventude em Ação tem precisamente essa função de trabalhar a cidadania europeia, o sentimento de pertença, além de depois questões mais de caráter social, a integração dos jovens no mercado de trabalho e jovens com menos dificuldades, etc. Eu ouvi um pouco desses princípios do projeto e foi uma experiência muito interessante. Frontignan tem germinação com a cidade de Vizela, então foi um sítio que já me foi minimamente familiar, porque já havia pessoas que se conheciam, projetos em curso, e já não estranhei tanto. Sei que estranhaste a língua. Sim, o francês não é assim uma língua tão óbvia no início. Eu na primeira semana entrei num autocarro, perguntei algo ao motorista, ele disse-me que sim, e fui ter à cidade errada. E depois vim para trás e fui ao dicionário. Mas isso faz parte do crescimento e do enriquecimento pessoal que o João estava a falar. Essas experiências, o facto de estarmos noutro país com pessoas diferentes, uma cultura diferente,
permite-nos confrontar com os nossos próprios limites, inseguranças, etc. E a sensação que eu tenho é que esses limites são muito menos... as barreiras são muito mais mentais do que o que nós pensamos. Quando nos confrontamos com elas, temos medo, etc., mas as coisas acontecem bem, desenrascamos-nos e dizemos, ok, afinal é possível, era tudo dentro da minha cabeça. Isso é um percurso que é muito interessante. É uma experiência que aconselhas? É uma experiência que eu aconselho. Está para trabalhar o lado da cidadania europeia. E nós... Estamos a falar de um serviço, portanto, que é tempo inteiro, portanto, tem ajudas de custo, mas, portanto, não é remunerado. Estamos a falar de voluntariado. Sim, e então, juntando todas estas questões da precariedade dos jovens, etc., o Serviço de Voluntariado Europeu pode-se fazer até uma duração de 12 meses. Para as pessoas perceberem um pouco, é prestar um serviço de voluntariado a alguma associação que precise. 8 horas por dia, respeita-se o horário de trabalho do país onde se está, não se tem despesas nenhumas, recebe-se um pocket money, um dinheiro para o dia-a-dia, mas depois o que se ganha com isso não são coisas materiais, são experiências, são redes de contactos, é noção, ganhos de consciência, e eu aconselhava todos os jovens que estão em casa à procura de emprego, que estão a gastar dinheiro, se esse período de tempo pudesse ser passado numa experiência dessas, iria ser muito, muito enriquecedora, além de abrir portas profissionalmente também. E sendo práticos, fica bem no currículo, ou não? Já sentiste essa valorização? Sim, isto só para aprofundar um pouco o tema do programa Juventude em Ação. O programa Juventude em Ação, como emana da União Europeia diretamente para os jovens, tem uma parte que é a parte da educação não formal e do chama-se Youth Pass, do currículo. A União Europeia permite que se crie um currículo para as pessoas que partilham isso, um currículo que reconhece as experiências que temos aí, como se estivéssemos na faculdade ou como se tivéssemos trabalhado numa empresa. E esse currículo depois nas empresas pode ser apresentado e cada vez mais há a cultura de reconhecer esse tipo de competências não formais. São aquelas atividades que nós fazemos no dia-a-dia que ganhamos com isso, mas geralmente não nos passam um papel por isso e aí passam, e é um conceito interessante. O programa Juventude em Ação permite também a realização de intercâmbios. José João, já pensaste nessa possibilidade de ingressar num programa deste género? Sim, claramente, principalmente estando envolvido e sendo um dirigente associativo vizelense da Coração Azul, a Associação Juvenil de Apoio aos Animais, é claramente um dos objetivos que queremos traçar. Teremos sempre o nosso tempo e os nossos passos sempre de forma sustentável, mas já temos a documentação e já começa a ser, poderá ser, e como não posso falar. Em relação a este tipo de oportunidades, não poderíamos deixar o tempo passar, até porque há um limite de idades, não é? Sim. Portanto, para participar no Juventude em Ação até aos 30 anos. Mas enquanto grupo temos umas idades que nos dão uma boa margem, e depois é uma questão de prioridades enquanto associação, mas será algo para tentar, porque os programas têm que ser aprovados e têm que ser bem fundamentados, e a apresentar um programa tem que ser um programa com pés e cabeças, mas será sempre se eles estão aí para ser aproveitados, nós iremos tentar a nossa sorte também. E tu, Miguel, sei que costumas passar algum tempo no Espaço Jovem de Vizela, onde nasceu a Vizel Mexe, a associação da qual também fazes parte, e no qual está disponível, que eu sei, informação relativa a este programa do Juventude em Ação. Alguma vez já tiveste curiosidade de aprofundar sobre a matéria? Já tive curiosidade. Eu e o Filipe também somos amigos, falámos muitas vezes sobre isto. Também, Vizel Mexe também é colaborador num projeto da Juventude em Ação que foi aprovado, e Vizela está a crescer nesse sentido, vai haver um intercâmbio juvenil. Sim, o Espaço Jovem também é isso, é aprender sobre essas oportunidades que nós temos, dar a conhecer aos jovens que simplesmente não sabem Achas que depois de acolheres os jovens que certamente vão chegar a Vizela nos próximos meses, neste intercâmbio, te dará vontade de seres tu o próximo a partir? Vai dar de certeza absoluta. Tenho medo de não ter a oportunidade para... Estou empregado, uma sorte agora, e
e se houvesse trabalho em abundância, vou lá eu 3 meses e faço serviço voluntário europeu, e quando chego, tranquilo, tenho o meu trabalho outra vez. As aulas. Mas isto agora... Também és muito jovem, terás com certeza várias oportunidades. É isso. João, no momento agora de falarmos, também partilhares um pouco mais da tua experiência, nomeadamente do projeto em que participaste, ligado ao Leonardo da Vinci, portanto, foi também através da AMAV, da Associação de Municípios do Val do Ave, que pudeste fazer esta experiência, estiveste na Irlanda. Como é que foram aqueles 3 meses de estágio? Agora digo com toda a certeza que foram curtos. Portanto, quando nós nos sentimos perfeitamente bem a fazer algo, quando estamos perfeitamente à vontade, numa cidade que ao início tínhamos algumas reticências, mas depois acabámos por abraçar e senti-la como nossa, 3 meses passam rápido demais. A questão era talvez no futuro tentar fazer com que os estágios, a duração desse tipo de estágios que dão alguma experiência profissional, já não inserido num estágio curricular, mas é fazer com que esses estágios durem mais tempo. Não há um tempo certo, olha, deve ser X. Não, creio que deve ser alargado ao máximo tempo possível. Agora, está dependente, claro, das bolsas e do dinheiro disponível que cada entidade promotora, no caso do projeto Enjoy, a entidade promotora é a AMAV, mas é a Comissão Europeia que patrocina, digamos assim. Havendo dinheiro, podia-se fazer um esforço para fazer com que os estágios fossem mais longos, de longa duração, porque toda a gente fica a ganhar com isso, principalmente nós que usufruímos desse estágio. Enquanto não damos o primeiro passo e partimos para um projeto deste género, consideras que é fundamental pensarmos na aquisição de algumas competências que poderão ser fundamentais depois? Sim, por exemplo, o Filipe há bocado falou, apanhar um autocarro em França e foi ter à cidade errada, falar que o francês é uma língua muito óbvia. Mas o verdadeiro desafio é estar na Polónia, que o meu estágio da universidade foi na Polónia, é ir a um talho na Polónia, por exemplo. Se apanhar um autocarro em França é difícil, ir a um talho, nós falamos gestualmente como nunca pensámos que sabíamos, mas de facto sabemos. Ora, na preparação do próprio estágio, se nós soubermos aquilo que queremos e para onde vamos, ao que vamos, convém ter sempre um background, convém irmos minimamente preparados, até porque situações no dia-a-dia que nos possam ocorrer para que nós possamos resolvê-las da melhor maneira possível. Saber um bocadinho da história do país, para onde vamos. Há uma história muito curiosa que aconteceu comigo com um grupo de amigos, que estávamos na Hungria, e daquelas palhaçadas que nós costumamos fazer para tirar uma fotografia, alguns fizeram gestos conotados com racismo e com os nazis. Ora, isso é expressamente proibido lá. Nós estávamos todos contentes a tirar uma foto em determinado monumento, fomos logo abordados pela polícia e podíamos ter problemas sérios. Isto para dizer o quê? Que convém precisamente saber o mínimo de história do país para poder respeitar, para poder viver e conviver em harmonia sem termos qualquer tipo de problemas. Filipe, mas no programa onde participaste há formação antes da partida e depois também formação à chegada. Exatamente. O programa Juventude em Ação tem atenção a esse contexto e no Serviço Voluntariado Europeu contempla então uma formação à partida para falar exatamente sobre as questões que o João acabou de falar. Uma formação intermédia que é interessante. O João há pouco falou sobre o facto de 3 meses ser pouco, é quando nos começamos a inteirar do sítio onde estamos e realmente a poder desfrutar. Essa formação intermédia é precisamente para isso, é para, ok, passou este tempo, o que é que eu fiz até agora e o que é que eu gostaria de fazer até ao fim e não deixar passar. E uma formação final, que é para refletir um pouco sobre tudo o que se passou. Mas isto são os princípios do projeto Juventude em Ação. É interessante porque é muito pensado para se aproveitar ao máximo as experiências, para não haver dispersão de energia, de tempo. Existe um acompanhamento, ao contrário da maioria dos outros projetos, de Erasmus, da Vinci, etc. Eu gostaria de falar, ir a um assunto atrás e pegar em algo que o João disse. O João disse, passado 3 meses eu comecei a abraçar a cidade, ou seja, se calhar no coração dele já cabia outra cidade. Ou seja, nós quando saímos de Vizela para ir para outra cidade qualquer, não estamos necessariamente a abandonar Vizela, nós podemos estar ligados de forma sentimental a 2 cidades, nós podemos manter as raízes e poder usufruir completamente de outra cidade. Nós estamos na zona de fronteira, onde houve muita imigração e tal, clandestina. Aquela ideia dos nossos pais que imigravam
para a França ou para a Suíça, e era para passar toda a vida lá, até terem algum dinheiro para poder vir cá de vez em quando. Essa ideia, isso temos que desconstruir isso, porque isso já não acontece hoje. Nós hoje por 30, 40 euros conseguimos vir à nossa cidade. Nós hoje todos os dias podemos falar pelo Skype, pelo Facebook com a nossa família. Nós podemos nos apropriar da Europa sem a nossa visão. Sim, exatamente. Os programas da União Europeia, como o Erasmus, que falaste há bocado, ajudaram mais de 2 milhões de jovens a estudar ou a obter formação noutro país europeu nos últimos anos. Foste um deles, Filipe. As verbas de apoio são confortáveis a esse nível? Nunca são suficientes, mas já são confortáveis e também depende do país. Mas é... Sim, estiveste em Salamanca? Sim, eu estive em Salamanca, estive muito perto. E no meu caso é um paradoxo. Eu em Salamanca conseguia pagar menos renda, menos água, menos luz do que no Porto. Eu estava no Porto. A comida é igual, a gasolina é mais barata, ou seja, eu com uma bolsa e com o dinheiro que já gastava no Porto conseguia que a despesa fosse menor, ou seja, fosse. E como é que foi a aprendizagem? O Erasmus é uma experiência académica. Claro, estamos lá para estudar, para aprender, temos que fazer um esforço para nos inteirarmos da nossa área de trabalho, mas depois há todo o convívio com os estrangeiros que tem a ver com essa experiência que é pessoal, que é muito útil. Não é só festa, não é só borga, tem a ver com os contactos que se fazem, com o olhar para outras culturas com outros olhos. Eu achei que foi uma experiência muito rica. E, por exemplo, o programa Erasmus já movimentou tanta gente que já existem os casais Erasmus, ou seja, como há muita boémia e a boémia leva que as pessoas fiquem muito carinhosas, então há muitos casais que se conhecem, encontram-se e depois o programa Erasmus faz com que eles fiquem a morar juntos e muitas vezes não no país de onde são, mas no país de onde estão a estudar. Então é um fenómeno muito curioso. No entanto, há alguns alunos que receiam, portanto, ao ingressar no Erasmus, em prejudicar de alguma forma o seu percurso académico, pensando que poderão perder um ano, portanto, nos estudos. Sim. Terão com certeza outros ganhos. Exato. É assim, quando o mercado de trabalho tinha outra forma, quando havia mais facilidade, quando mais depressa se acabasse o curso e se começasse a trabalhar e a ganhar dinheiro, melhor. Só que isso deixou de acontecer. Nós temos que esperar um pouco para arranjar emprego. Se arranjarmos, e é muito mais competitivo. E hoje em dia, acho que qualquer entidade patronal valoriza mais uma experiência Erasmus do que alguém que só ficou cá. Ou seja, neste momento está a mudar, torna-se uma mais-valia. Essa questão deixa de se pôr. Além da competência da língua que se ganha, mas cada área é uma área. Porque no meio académico há áreas que, é muito interessante, há lá fora, tipo relações internacionais, direito comunitário ou assim, outras que nem por isso. Mas acho que hoje o Erasmus está-se a tornar uma mais-valia. Temos estado a falar do programa Juventude em Ação, Serviço Voluntariado Europeu e Intercâmbios, o projeto Enjoy, Leonardo da Vinci, e estamos a falar sobretudo de educação não formal. João, é difícil explicar o que é educação não formal? Sim, se pensarmos que a educação formal é a que é aprendida na escola, a educação informal é aquela que é aprendida até inconscientemente, no meio de amigos, no meio, por exemplo, aqui nesta pousada e nesta atividade que estamos a fazer, em que estamos a aprender com experiências, com conversas, às vezes, e sair daquele formato obrigatório da escola, em que se faltas tens falta e depois tens consequências na nota final e tudo. A educação informal, nós predispomos-nos a aprender, que às vezes aí é a grande diferença, é que nós estamos aqui porque queremos, e às vezes na escola vamos porque somos obrigados, aqui estamos porque queremos e até estamos empenhados em aprender e a ensinar algo, e estamos abertos também a ver novas personalidades, novos comportamentos. Em vez de estarmos a estudar as linhas de comboio de Portugal, aqui se calhar estamos a ver oportunidades de negócio, porque não, e como é que tu fazes isto, e não sei o que, é muito interessante, não sei o quê, e poderíamos sempre aprender pormenores que nos ensinam na escola e que é a experiência de vida, e poderíamos definir isso como... Eu pergunto isto, Miguel, porque tem sido difícil explicar, por exemplo, à nossa comunidade a importância de uma iniciativa como esta, que é o Capacitação Vizela 2012, onde estão envolvidos cerca de 50 jovens do concelho. Pois, é um bocado difícil explicar. Isto da aprendizagem não formal
tem aquela coisa aquilo que aprendemos em conversas de cafés, aquilo que se cria com amigos. Só aquela coisa de nós estarmos a aprender e ninguém estarmos a classificar quantitativamente, e sabes 20 disto, sabes 18 disto. Ai não, tu não sabes, então não, nós aprendemos todos. Pois, basta. Isso não faz sentido na educação não formal. Nós vivemos, nós aprendemos e todos os dias enriquecemos um pouco. E esta atividade é isto mesmo. Estamos a ter aqui conversas, paisagens, Melgaço muito parecido com Vizela. Temos a oportunidade para crescermos noutros sentidos, que a escola não dá. E bem perto da fronteira, perceber que é apenas dar um passo, ou atravessar um rio. Estamos ali em Espanha, sem aquela, como o Filipe há bocado falou, sem ter aquela coisa, eu estou em Espanha e ninguém está ali a ver quem somos, não, temos este... Até porque agora não precisas de apresentar passaporte, ninguém te barra na fronteira. As distâncias estão de facto mais curtas. Nós agora somos europeus e cada vez, antes de sermos vizelenses, antes de sermos portugueses, somos europeus e cada vez está mais vincado esse nome, esse conceito em nós. João, se até agora estivemos a falar na descoberta da Europa pelos vizelenses, vamos agora falar sobre a possibilidade de projetar Vizela na Europa. Isso é possível? Bem, é possível. A Vizela recentemente, a Câmara Municipal de Vizela assinou o protocolo um protocolo importante e até interessante, na medida em que pode divulgar mais o nome de Vizela pela Europa e pelo mundo fora, que foi o protocolo da CITA Slow Cities. Slow Cities. Ou CITA Slow. CITA Slow, exatamente, que prevê manter ou criar um estilo de vida pacato, saudável. Portanto, nessa medida é ótimo, porque Vizela poderá aparecer referenciada em várias publicações por esse mundo fora. Temos de ter consciência das nossas limitações. Temos de ter consciência que somos uma cidade pequena, não podemos entrar em altos voos e querer que o New York Times venha fazer uma reportagem de Vizela. Podemos sonhar com isso, mas temos de ter os pés bem assentes na terra e perceber que o caminho se faz a caminhar e devemos, se pelo menos Vizela se agarrar àquilo que tem, creio que já é muito importante. Temos as termas, temos o Bolinhol, temos o Monte de São Bento. Portanto, tentar explorar pelo menos aquilo que temos agora. Mas a aposta será exclusivamente através do turismo? Será essa a única oportunidade de Vizela se poder projetar na Europa? Para o turismo, e eu como licenciado em turismo percebo e compreendo perfeitamente que pode ser uma alavanca fundamental na questão de Vizela. Portanto, Vizela sofre, como todos sabemos, um grave problema com que será em breve resolvido, ou já está resolvido, com o fecho das termas, e isso nota-se perfeitamente na vida, no pulsar da vida vizelense, nota-se a falta que as termas faz, porque cria um dinamismo diferente. Ora, começando pelo turismo, claro que o turismo leva a muitas outras coisas, leva a consumos, leva a gastos na cidade, leva o boca a boca da pessoa que visita Vizela na semana a seguir, diz ao melhor amigo tem curiosidade, vem ver. E depois, claro, Vizela acaba por estar bem localizada. Estamos próximos de Guimarães, Capital Europeia da Cultura 2012. Do aeroporto Sá Carneiro. Do aeroporto Sá Carneiro. Temos os comboios diretos para o Porto. Estamos perto da Capital Europeia da Juventude 2012. Portanto, creio que devagarinho no seu caminho Vizela tem tudo para... Que vantagens vês nas nomeações, neste caso da existente com Frontinha? Ora bem, é sempre importante, na medida em que nós podemos aprender algo com eles e eles podem aprender algo connosco. Nós visitamos, no caso do Filipe, fez lá um estágio, com certeza que implementou algumas coisas que eram feitas em Vizela, com certeza que deu algumas ideias daquilo que é feito em Frontinhado para que Vizela possa... Eu acho que o fundamental é aproveitar as experiências ao máximo, tirar ilações e pô-las no terreno, isto é, o que Frontinhado faz de bom, vamos fazer. O que nós fazemos de bom, Frontinhado irá fazer, para que seja comum aquilo que queremos atingir, que seja comum, que é tornar Vizela um concelho mais atrativo para todos. De Vizela passamos para a região, o que inclui Vizela. Para projetar a região na Europa, este será um ano de excelência. Guimarães, a capital europeia da cultura, e Braga, a capital europeia da juventude. Filipe, tens acompanhado estes dois eventos? Sim, tenho.
Eu, muito rapidamente, vou só fazer aqui um pequeno à parte sobre o assunto da educação não formal. O João estava-se a referir a ela como educação informal. Eu queria clarificar conceitos. Um dos objetivos desta atividade de capacitação, que ainda não acabou, também é falar sobre isso, porque é um assunto importante. Isso será falado só amanhã. E acho que vai ser útil para todos, porque a educação não formal não é a educação informal. A educação não formal é um tipo de aprendizagem reconhecido pela União Europeia. Existem publicações científicas e métodos pedagógicos para trabalhar com ela e, por exemplo, isto faz parte de uma atividade que irá terminar num grupo de jovens no intercâmbio e todos vão receber um diploma com as suas competências não formais. E, por exemplo, o município de Famalicão está a ponderar ter um código para cada competência de educação não formal e, ao selecionar os seus funcionários, valorizar quem tem competências de educação não formal. Ou seja, não estamos a falar de algo que é bem conversa de café, estamos a falar de uma forma de fazer chegar a informação às pessoas diferente, sem ser a posição de professor e aluno, mas professor, todos somos professores. E acho que isso é importante, porque o que nós estamos a fazer aqui pode vir aí para o currículo de alguém que lhe pode dar emprego. Em relação à Capital Europeia da Cultura e da Juventude, sim, eu tenho acompanhado um pouco o que se tem passado. Guimarães, porque ali tão perto, e Braga, por causa das dinâmicas que temos tido na área da juventude. Ou seja, se está na região, não se projeta na Europa, nunca mais se irá projetar. Eu não sei se as pessoas já pararam para pensar nisto, mas é um privilégio. Acho que é algo único que dificilmente se vai repetir na história, ter duas capitais europeias numa distância de 40 km. É uma oportunidade única para a região se projetar na Europa e Vizela acho que pode aproveitar também essa energia. Agora, a forma como é que isso acontece não é tão óbvio, não é tão fácil. O João, que é turismo, ele próprio tem as suas reservas, não é? Mas acho que temos que começar a olhar para isso. E, por exemplo, na parte cultural, existem redes de cidades pequenas que partilham eventos e não tem que ser coisas gigantescas e muito mediáticas, e podemos começar a olhar para isso. João Ferreira, de que forma é que Vizela se poderia ter associado, ainda se poderá associar a estes dois eventos? Mas ela está associada, por exemplo, se calhar o laço mais visível já neste momento, enquanto jovens, será sempre a Capital Europeia da Juventude, em que já há reuniões, já foi lançado, pelo menos que tenho conhecimento, o convite a todas as associações vizelenses para participarem. Enquanto dirigente da Coração Azul, também já há trocas de e-mails para desenvolvermos um projeto, estará na fase de ultimar pormenores e ver se é viável, mas em termos da Capital Europeia da Juventude, Vizela está, e já enviaram cá, fazer o Regipolis, acho que era assim o termo, portanto, já há esta ligação e já há este aproveitamento de Vizela sobre esse aspecto. Em termos de Guimarães Europeia da Cultura, também já está a ser feito. Há pouco tempo teve cá o presidente da Fundação Cidade de Guimarães, o professor João Serra, em que também teve a explicar exatamente essa parceria, em que é que a Vizela poderia ligar, também a questão da construção do edifício de artes e design. Já não sei qual é o nome exato do edifício, mas será um edifício também para os jovens vizelenses aproveitarem. Está lá construído não só para Guimarães, mas também para os concelhos limítrofes e freguesias. Portanto, Guimarães tem lá serviços para nós aproveitarmos, e não é questão de ser, ok, são os de Guimarães, nós somos os de Vizela, não. Estamos a 9 km há pouco tempo. E há várias iniciativas. Há a questão do roteiro religioso, com esse ambiente que também já vai ser integrado nessas comemorações, e portanto acho que a Vizela já está integrada completamente nestas capitais europeias da cultura, e portanto uma pessoa tem que estar atenta a ver como é que nós podemos ir, como é que vamos, quando é que vamos, que programas e que eventos é que vamos. Temos que estar informados. Temos que estar para não perder também esta oportunidade. O nosso tempo está mesmo a terminar. Eu vou lançar uma questão comum aos quatro. Aqui em direto desde Melgaço, na fronteira deste nosso país, Portugal, se concordam com esta afirmação: menos fronteiras, mais oportunidades, e também se têm muita vontade de descobrir a Europa. E começo por ti, Miguel. Menos fronteiras, mais oportunidades? Exatamente. Sem
Sem dúvida que temos a oportunidade de... Portugal é um país pequeno, a Europa é um bocadinho grande, temos muitas pessoas, temos culturas diferentes, culturas tão parecidas ao mesmo tempo, e claro que dá-me vontade de conhecer, de conhecer essas pessoas, falar com essas pessoas, partilhar as minhas vivências, as minhas histórias com outras pessoas, enriquecer-me com essas culturas todas. Por isso. E tu, João? Eu acho que podemos resumir isto muito rapidamente. O mundo está em constante mudança, tudo muda muito rápido. Não, aqueles que tiverem disponibilidade, aqueles que quiserem, quero deixar bem claro que quem faz Erasmus, quem entra numa experiência internacional não é mais do que quem não entra. Quem não entra pode ser totalmente capaz de tudo e mais alguma coisa. Mas agora, quem entra também dá vontade de voltar. Exatamente, dá vontade de voltar, creio que dá vontade de voltar. O essencial é quem tiver disponibilidade, quem for curioso, quem gostar de arriscar. Somos jovens, não perdemos pouco, perdemos muito pouco, ou se calhar nem perdemos nada. Acho que faz todo sentido. Filipe? Eu concordo, acho que menos fronteiras, mais oportunidades. É curioso, nós estamos aqui perto da fronteira e esta é uma zona em que muitos autores falam em que antigamente, para as pessoas poderem ter melhores condições de vida, por exemplo, ir para a França, atravessavam isto a pé, à noite, e se fossem casos pela pida, a coisa ia-lhes correr mal, e muitas vezes iam só com um saco de comida na mão. Ou seja, de certeza que menos fronteiras são mais oportunidades. Eu concordo com o João, quem tem uma experiência europeia não é mais nem menos por isso. Mas quem tiver algo palpitado dentro de si e que tem algum receio, ok, a Europa é... se calhar é o melhor sítio para se viajar, porque é uma cultura muito... A Europa recebe-nos bem, nós portugueses somos bem vistos lá fora, as pessoas têm a ideia do contrário. As pessoas gostam dos portugueses, temos uma cultura que tem uma energia muito positiva e acho que devem arriscar-se, sentem isso entre si. João, para terminar. Sim, uma mensagem e também tendo em vista este vasto auditório que nos ouve, a questão de menos fronteiras, mais oportunidades, também ver as pessoas, incentivar os jovens, não estejam, olha que não, vai correr mal, sejam os primeiros a incentivar os jovens que demonstrem alguma motivação para fazer algo, querer, seja a pequena coisa que seja no seu bairro, na sua cidade, na sua Europa, se eles mostrarem alguma motivação, sejam os primeiros a bater nas costas, está tranquilo, força nisso. Motivação e atitude, o nosso tempo chegou ao fim. Obrigado aos 4 pela participação nesta edição do Atitude FM, transmitido hoje em direto desde Melgaço, onde se encontra meia centena de jovens vizelenses a participar na edição de 2012 do Capacitação Vizela. Agradecer ainda a todos quantos tornaram possíveis esta emissão do Atitude FM, com destaque para a Fundação Jorge Antunes, parceira no projeto, Ricardo Vieira, do Espaço Jovem de Vizela e, claro está, José António Dias, da equipa técnica da Rádio Vizela. Quanto a mim, foi um prazer ter estado aqui convosco. É um Melgaço. Boa tarde e bom fim de semana.